Nós vamos abrir a palavra hoje para uma leitura extensa, começando no capítulo 10 de 1 Samuel. Peço para abrir e logo após nós leremos, mas eu quero fazer uma introdução à luz do que eu pretendo dizer. O maior pregador, considerado o príncipe dos pregadores, Spurgeon, ele dizia que há domingos, e claro, é o dia de culto, domingo, que o pastor tem que ir com a Bíblia na mão e o jornal no outro. Spurgeon dizia isso. Um pregador, ele sempre deve ter a Bíblia na mão em algumas ocasiões e a Bíblia na outra. O jornal está na minha mão e todos sabem qual é a manchete. Então, eu não preciso mais do jornal, é só para contemporaneizar o que eu estou dizendo. O que eu vou falar hoje de manhã é o perigo do poder, o perigo do sucesso, o perigo da fama, o perigo da glória, que vem sempre acompanhado, para a maioria, de um fracasso. O arquiteto com quem nós temos trabalhado os últimos 30 anos ou mais já aposentou-se, construiu mais de 1000 templos no Brasil, dezenas de colégios, o maior arquiteto evangélico, Dr. Valfredo Tomé. Ele tem uma frase, quando nós começávamos, Paulinho lembra, Paulinho é o Paulo Wesley, só eu e a Yara chamamos ele de Paulinho. O Paulo lembra a primeira reunião que nós fizemos com o Dr. Valfredo para construir o Colégio Jaime Crates. Ele disse assim: comece bem, senão vai mal. Comece bem, senão vai mal. Debaixo da jabuticabeira. Debaixo da jabuticabeira, a gente desenhando o que queria, ele disse: olha, há uma regra, comece bem, senão vai mal. Eu quero hoje narrar a vida de Saul para vocês. E Saul teve um reinado de 40 anos. Alguns dizem 42, mas ele reinou 40 anos. Começou bem e terminou mal. Diante dos fatos que a nação passa, a igreja tem que ter voz. E a igreja, então, vai para a palavra e descobre por que pode-se começar bem e por que pode-se terminar mal. Porque a Bíblia é a bússola de Deus. A Bíblia é a seta de Deus, é a flecha de Deus. Ela que mostra as direções. A vida de Saul, juntamente com a vida de Sansão, são as duas maiores tragédias da Bíblia. As duas maiores tragédias da Bíblia. Ambos começaram muito bem e terminaram muito mal. Samuel, capítulo 10, e nós vamos até o último capítulo, narrando fatos para cada um deles. Tomou Samuel um vaso de azeite, capítulo 10, versículo 1 de 1 Samuel. Tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te unges, porventura, o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, do território de Benjamim, em Zeusa, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foram procurar. E eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares no carvalho de Tabor, ali se encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro levando 3 bolos de pão, e um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães, e receberás de sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas
que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas 7 dias. Esperarás até que eu venha ter contigo e te declares o que hás de fazer. Senhor, tomamos esta longa história de 40 anos de governo de um homem que começou extraordinariamente bem e terminou de uma forma trágica. Pedimos que na leitura dos textos e nas aplicações dos mesmos, que tu nos leves só a uma direção, que tu és um Deus soberano, tu és um Deus presciente e onisciente, e que tu traças o teu caminho no meio das tempestades da história. E a história, cada vez que se repete, nós voltamos para a sabedoria da palavra de Deus, lembrando sempre que o orgulho precede a queda e que Deus não honra aqueles a quem não o honraram. Pedimos que nos dês simplesmente condução na palavra, para que nada seja além e nem aquém daquilo que a tua palavra narra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O senhor sabe que Israel é o relógio de Deus. Essa semana eu li isso. Alguém enviou-me um pacote de livrinhos publicados por uma instituição evangélica chamada da Meia-Noite. Imprimiram uns 10 livros e um deles chamava Israel, o relógio de Deus. E é verdade. Israel é o relógio de Deus. Mas eu faço um contraponto com este ponto e eu digo que também Israel é a história da ação de Deus na história da humanidade. Se Israel é o relógio de Deus, Israel também é o contraponto da história, em toda a história. Velha, chamada história antiga, Idade Média e Idade Contemporânea. Nós revemos na história os atos de Deus na história, desde quando os céus foram feitos, o primeiro homem foi colocado no planeta, os governos foram estabelecidos, primeiro por teocracia, depois pelos patriarcas, depois pelos juízes, depois por um profeta, sacerdote, rei, que foi Samuel, até que um dia, no meio dessa miscelânea histórica, a nação cresce de cerca de 3 milhões. No primeiro censo de Davi, eram mais de 6 milhões. Antecedendo a isso, procuraram Samuel e disseram-lhe: queremos um rei. Nós queremos um rei. Conhecedores de Bíblia, tudo isso é história fácil. Mas nós pregamos por uma congregação heterogênea. Isso é, nós temos crentes aqui de 60 anos e temos crentes de 60 dias. Então, eu não posso aqui ir muito lá em cima e também nem tanto e tão lá embaixo, porque tem gente aqui que conhece muita Bíblia e tem gente que não sabe nem o Salmo 23 ainda, que é o que todo mundo sabe. Então, quando chega essa história, havia 2 motivos para que a nação pedisse isso. A primeira desculpa deles foram, o primeiro argumento deles foram: nós queremos ser igual às outras nações. Eles têm reis, eles têm reis, eles têm reis, e nós não temos rei. E Samuel disse: o Senhor é o nosso rei. É Ele quem nos governa. É Ele quem guerreia as nossas guerras. É Ele quem batalha as nossas batalhas.
É Ele quem nos tirou do Egito. É Ele que nos fez atravessar o Mar Vermelho a pés enxutos. É Ele quem, é Ele quem, é Ele quem. Mas um povo, quando está empedernido ou está movido para uma outra direção, disseram, não, nós queremos um rei que guerreie as nossas guerras, batalhe as nossas batalhas e saia na frente dos nossos exércitos. Samuel foi ter com o Senhor e o Senhor lhe disse, deixe o rei, mas diga-lhe o que o rei tirará deles. Diga-lhe que eles tomarão seus filhos para colocar na frente dos seus exércitos. Eles plantarão, mas não serão mais donos das colheitas. O governo, o novo rei, cobrará impostos. Diga-lhes os privilégios e as obrigações. E o povo, mesmo que Samuel tenha narrado tudo que ele narrou, o povo disse, nós queremos um rei. E Deus reafirmou para Samuel, procure então o rei. E Samuel abriu o concurso, abriu o vestibular. Quem será? Porque não tinha uma regra, ainda não era o plano de Deus. E qualquer coisa que sai do plano de Deus fica à mercê de nós mesmos. À mercê de nós mesmos. É a nossa vontade. E Samuel saiu procurando. Claro que ele precisava ter um tipo de homem que satisfizesse a nação. E, de repente, ele encontra um moço que, a história introdutória aqui, estava procurando os animais do seu pai. Estavam perdidos, o pai estava preocupado, porque o rapaz não chegava. E Samuel gostou. O Senhor não disse o que disse quando Samuel encontrou Davi. Porque quando Samuel encontrou Davi, há uma frase curta, mas a mais linda que eu tenho na versão revista e atualizada. Deus disse para Samuel, este é ele. Menino sardento, cara de manga chupada, cabelo vermelhinho, talvez com 17 anos, Deus disse para Samuel, este é ele. Tinha um de 1,90 m, ele era um meninote. Deus disse, este é ele. Na linguagem contemporânea, e faço favor de não ligar com qualquer outra coisa, Deus diria, este é o cara. Este é ele. Com Saul, Deus não diz nada. É Samuel que se encontra com um homem alto. Diz que ele sobressaía todos da cintura para cima, ou seja, tórax aberto, braços longos, cabelos jogados para trás, talvez cacheados, que era muito comum. Fala-se muito em cabelos cacheados de homem. Absalão era um homem de cabelos cacheados, ruivo também como Davi, era filho de Davi. Encanta-se com aquele homem e é ele quem determina que Saul seria o rei. E nesse capítulo 10, começa uma história que eu vou pontuá-la 4 vezes, só para narrar começo e fim. Saul não pede para ser. Primeiro lugar, Saul não se oferece para ser. Cada vez que nós temos a oportunidade de fazer uma coisa para a qual nós não oferecemos, mas alguém pediu que nós fizéssemos, nós devemos fazer da melhor maneira possível. E Saul aceita aquele desafio. Essa aqui é a introdução. Saul diz o que aconteceria, passa por aqui, passa por ali, passa acolá, e de repente há uma palavra aqui que a mim chamou a atenção, o texto no versículo de número 7, na segunda linha, ele disse, quando você encontrar com os homens, encontrar com esses, encontrar com aqueles, o Espírito do Senhor se apossará de você, você será mudado em um outro homem. E quando isso acontecer, versículo 7, segunda linha disse, faze o que a ocasião te pedir. Irmãos, esta é uma frase muito forte.
O homem está saindo de um status quo para outro status quo. Ele sai de procurador de burro e se torna agora o candidato único a rei. E diz: faça o que a ocasião te pedir. E aqui eu pego a primeira pensada. Cuidado com decisões tomadas no momento que a ocasião pedir. Isso a Bíblia vai lá para Provérbios 19, 3, e diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Quem tem pressa come cru e quente. E ele toma isso como um conselho: faça o que a ocasião impedir. Mais tarde nós vamos descobrir que ele vai cair em si, e quando chega o dia da posse, ele tem medo. O dia da unção, ele tem medo. E quando Samuel reúne a corte espiritual e aqueles que seriam o primeiro governo de Saul, ele some. E alguém o procura. E alguém então descobre Saul. E onde ele está? No meio das bagagens. Todo mundo chegou e foi amontoando as bagagens. Saul se enfiou no meio das bagagens. Porque toda decisão que você toma, conforme a ocasião pedir, na hora de você assumir a peteca, o frio na barriga vem, e você diz assim: que o outro assuma. Bem, mas isso não é importante, porque ele vai para frente. Você vai para o capítulo ainda 10, versículo 17, Samuel o unge rei. Versículo 17, convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e ali eles ungem Saul como rei de Israel. Vou repetir. Nós não estamos falando num governo de 4 anos, e nem de 8 anos, e nem de 12 anos, e nem de 16 anos. Não existe. Nas maiores democracias, o limite, como na América, são 8 anos e nunca mais candidato a nada. Uma vez presidente da América do Norte, 2 mandatos seguidos, você não se candidata a mais nada. Você não pode passar por nenhum concurso público, nenhum cargo público. Você não pode ser deputado, não pode ser senador, não pode ser juiz, não pode ser de corte. Você ocupou o cargo máximo da nação. Você teve os conhecimentos dos segredos da pátria. Você passa a ser um homem honrado, sustentado pela América. Você constrói uma fundação e você vai dar palestra em volta do mundo. É isso que funciona numa democracia séria. Por exemplo, hoje o ex-presidente Sarney é senador. Numa democracia séria, isso não funcionaria. Um presidente virar senador? Um ex-presidente ser senador? Um ex-presidente ser ministro do outro presidente? Isso não funciona. Isso não é democracia séria. Isso não é uma democracia bem organizada. A verdade é que Saul é ungido. E ele tem agora a responsabilidade de criar um sistema de governo numa nação que até então era teocrata. O governo era de Deus. Deus falava para os patriarcas, Deus falava para os profetas, Deus falava para os juízes. E agora os juízes são colocados de lado, os profetas são colocados de lado, e é através de um homem que não tinha intimidade com Deus, que para falar com Deus precisava da boca do profeta. Era o profeta que virou o menino de recado, o ministro da Casa Civil. É ele que vai lá buscar, é ele que leva, ele que pega e leva. E o governo segue assim, até no capítulo 12. Sigam comigo. Só para você tomar, é o que eu senti no coração de fazer numa manhã como esta, entendeu? Em que todos nós estamos num misto, ou de alegria ou de vergonha, ou de alegria ou de derrota.
É um momento histórico. É um momento sem igual. Então agora começa. O que Samuel faz? Capítulo 12. O que Samuel faz? Ele renuncia. Ele resigna o seu cargo. Se você quiser ler, eu só leio a introdução. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e constituí para vós um rei. Agora, pois, eis que tendes um rei, eu já envelheci, estou cheio de câncer, meus filhos estão convosco, meu procedimento esteve diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Vai, love. Vai, love. Acabou. E vira a página. E nós vamos, então, ver, como diz 11:12, Samuel é proclamado rei, Deus honra a proclamação, aceita o seu sacrifício, Samuel entrega a pasta e vai para o seu canto. E Saul começa a reinar. Chamamos agora para o capítulo 13, verso 8. Por que não é bom proceder sem refletir? E por que não é bom fazer segundo as circunstâncias de permitir? Todo homem sofre de alguns sintomas, síndromes. Um deles é a da vaidade. A posição, às vezes, faz com que o homem ache que ele é maior do que o cargo ou do que o encargo. Porque cargo vem de carga. Cada vez que você assume um cargo, você recebe a carga do cargo. Você já não pode falar como você falava. Você já não pode mais andar como você andava. Você não pode proceder mais como você procedia. Você não pode ser membro de nenhuma outra coisa que comprometa a sua função. Eu tomo a minha, eu como pastor, eu não posso me envolver numa porção de coisas. A única confraria que eu pertenço como pastor é um grupo de irmãos aqui que pesca, e eu faço parte da confraria dos pescadores. O mais eu não sou nada, eu não sou maçom, eu não sou do Lions, eu não sou do Rotary. Não, porque eu tenho uma função, que a minha função exige honra. E eu não posso sujar a minha função com nenhuma função que possa desonrar o encargo, o cargo que eu exerço há 51 anos. O problema é que, às vezes, o orgulho precede a queda. Quando você cresce, quando você sobe, quando você toma posições, você faz lembrar o quadro, um dos belos quadros da boa arte da comédia brasileira, que Jô Soares encurtava-se, virava sobre os joelhos, colocava uma coroa na cabeça e perguntava para os seus súditos: o que eu sou, o que eu sou, o que eu sou? E todo mundo dizia: sois rei, sois rei, sois rei, sois rei. O grande problema do homem é quando ele chega em alguma posição. Ele acha que ele é mesmo rei, que ele é o dono da verdade, e que nem Jesus Cristo é tão honesto quanto ele. E que começa a deixar essa fervura do que nós chamamos de vanglória, vaidade e arrogância começaram a tomar conta de todos. Há mínimas referências diferentes. Eu estou lendo um livro dos mais difíceis que eu já li. Tanto que eu estou lendo a prestação. Estou misturando outros, chamado Lincoln no Limbo. Lincoln no Limbo, que é o período em que Lincoln perde o seu filho e ele está no meio da Guerra da Secessão. E ele entra numa depressão terrível. E todas aquelas qualidades que faziam de Lincoln ser incontestável
inconfrontável, mesmo pelos seus inimigos. Desaparece, porque ele murcha, o olho dele perde o brilho. A sua mulher está agora estática na cama por semanas, por meses. E este livro é o livro mais vendido na América o ano passado, traduzido agora em português. Não estou sugerindo que compre, porque até eu, que sou leitor compulsivo, estou tendo dificuldade de ler o livro, porque é difícil de ler. É difícil de ler, mas é um livro que é possível que um gigante como Lincoln, ou um anão como outros, um dia entrar no limbo. Limbo é lá embaixo, aquele lugar gosmento, que alguns acham até que é o purgatório da Igreja Católica. Limbo. Entendeu? O limbo. Não é difícil para um rei descer. Todos que sobem, se não cuidar, descem. E como começa a decadência desse gigante, que não pediu para ser eleito, que foi escolhido, e que foi aconselhado e orientado por Samuel, que era um homem que foi levado menino para a casa de Eli, e foi treinado para ser a voz de Deus. Foi Samuel quem disse para Deus: fala, Senhor, o teu servo ouve, e ele fez isso até morrer. Era o homem que Deus falava, e ele falava, Deus falava através da sua boca. E ele ainda, já deixando o seu cargo de lado, ele continua aconselhando a Saul. Vamos agora ao capítulo 13, versículo 8. Primeiro erro de quem age segundo as circunstâncias. Primeiro erro de quem, Provérbios 19, 3, age sem refletir e peca porque é precipitado. O primeiro erro dele foi sacrilégio. O que é sacrilégio? É você profanar coisas sagradas. Não quero entrar no mérito do dia de ontem. Eu fui católico. Eu conheço o ritual de uma missa. Missa é chamado sacrifício da Santa Missa. Cada vez que uma missa é celebrada, celebra-se a morte de Cristo. Tanto que depois que nós deixamos de ser católicos, dizemos: para que matar Jesus todo domingo? Às vezes 4 missas é 4 vezes que mata Jesus. Para quem não conhece a teologia católica, a missa significa a celebração da morte de Cristo. Como se pode celebrar uma missa como celebrou aquela de ontem? Aquilo era tudo menos uma missa. Aquilo era um sacrilégio, mesmo que nós não creamos na liturgia. Quem deveria estar prestando referência andava para lá e para cá como se fosse um Robocop, entendeu? Um robozinho. E Dona Dilma fazia oração, ela é ateia. Desde quando ateu ora? O grande perigo de você agir segundo as circunstâncias é que a circunstância te pode transformar num blasfemo. E você praticar uma blasfêmia. Mesmo que eu creia e não tenho dúvida que Deus não se envolve nem naquela e nem nas outras reuniões de políticos. Deus não se mete nesse negócio. Mas vem de longe. O primeiro pecado de Saul foi exatamente o pecado do sacrilégio. Veja no capítulo 13, versículo 8 em diante, era dia de fazer o sacrifício e só podia ministrar o sacrifício o sacerdote. E Saul chegou para o culto e o pastor chegou atrasado. Versículo 9 diz que Saul disse: trazei-me aqui os holocaustos e as ofertas pacíficas, que eu vou celebrar a ceia. Vou trazendo para o nosso quintal. A ceia só pode ser presidida por um presbítero. Ela pode ser servida por qualquer pessoa,
mas ela só pode ser presidida por um presbítero, que é a ordem mais alta do clero religioso, quer seja evangélico ou católico. O resto é cargo. É cargo. Bispo é cargo, cardeal é cargo, papa é cargo, superintendente distrital na igreja é cargo, diretor de missões é cargo, superintendente já é cargo. O top da hierarquia cristã é ser um presbítero. E na igreja de Nazareno não tem presbíteros leigos, só tem presbíteros clérigos, que é o ápice da carreira de um pastor. É quando ele deixa de ser pastor formado, pastor licenciado, e agora ele é um pastor ordenado, consagrado, pela mão do presbitério. E ele, então, só ele, um pastor, com a unção do presbitério, pode presidir a mesa, e os demais servem, e os demais distribuem. Isso é princípio bíblico. O pastor não chega. Saul chega e diz: eu tenho uma reunião com o Ministério da Fazenda daqui meia hora. O embaixador da Síria está chegando, não sei o quê. E ele toma os elementos do holocausto. Versículo 9. Trazei-me aqui holocausto, ofertas especiais. E na minha Bíblia está gravado. E ele ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Ele respondeu: vendo que o povo estava se espalhando, e tu não vinhas nos dias aprazados, ou quase que diz que você está atrasado, e que os filisteus estavam se juntando, eu disse comigo mesmo: haja segundo as circunstâncias, é o arrogante. Haja segundo as circunstâncias, é o prepotente. Haja segundo as circunstâncias, é aquele que não presta respeito. Ele disse assim: eu decidi servir fazer o sacrifício. E, por favor, grife na sua Bíblia a última parte do verso 12. Forçado pelas... Leia comigo, por favor, gente. Forçado pelas circunstâncias. Eu fiz isso, holocausto. Não pode. Não meta a sua mão onde você não pode pôr a mão. Não prometo que você não pode cumprir. Não faça o que não é da sua conta. Cancela a ceia. Cancela o batismo. Mas não se atreva a entrar num território que não lhe cabe entrar. Sabe o que Saul disse? Veja o que está escrito depois levado. Então lhe disse Samuel a Saul: procedesse, grife de novo, neciamente, burramente, idiotamente, em não guardar o mandamento do Senhor teu Deus que te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. Ou seja, Samuel disse para Saul: a casa caiu, amigo. A casa caiu. A sua autoridade, seja você quem for, não suplanta a autoridade de Deus. Deus é Deus sobre todos os homens. Seja você o melhor advogado, o melhor professor, o melhor administrador, o melhor pastor, você está debaixo de uma mão soberana que tem regras para o que você faz. E se você ultrapassar os limites, horrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. E a ira de Deus, ela é dura. Eu estou terminando de ler e estudar o Pentateuco, porque o ministro Celso Melo citou o Pentateuco lá para justificar uma das suas artimanhas. Amigo, o Pentateuco significa repetição da lei. É o 5º livro da Bíblia. A regra era regra, e regra não se negociava. Deus começa a tirar a mão de Saul.
E Saul começa agora a descer a escada. E nós vamos para o capítulo 15 e nós vamos para o capítulo 15. O primeiro pecado dele foi sacrilégio. O segundo pecado dele foi desobediência. O Samuel, de novo, mesmo tendo entregado o cargo, passou uma mensagem a Saul dizendo: haverá uma batalha contra os amalequitas. Os amalequitas sempre foram inimigos mortais da nação de Israel. Então você vai atacar os amalequitas e você destruirá tudo. Versículo 5, vai, fere Amaleque, destrói totalmente, aqui está a palavra, grife, totalmente tudo. Totalmente tudo parece redundância. Se é totalmente, é tudo. Se é tudo, é totalmente. Mas Deus preferiu redundar totalmente tudo que tiver. Nada poupes, matarás homem, mulher, meninos, crianças de peito, boi, ovelhas, camelos e jumentos. É dura a lei? É dura a lei. É pesada a lei? É pesada a lei. Mas Deus estava limpando a terra para entregá-la totalmente a Israel. Não podia deixar resquícios, não podia deixar ainda coisas do passado. E claro, a batalha foi baba, porque se Deus é por nós, a gente anda falando isso até hoje, se Deus é por nós, o que é? Quem será contra nós? E Samuel arrebentou, Saul, arrebentou na batalha, e acabou com todo mundo. Então, dias depois, vamos para o versículo de número 10. Veio a palavra do Senhor a Samuel. Lembre-se, destrói totalmente tudo. E ele deu a lista de tudo. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã e anunciou-se: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento e dando volta, passou e desceu para Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu, servo do Senhor, executei as palavras do Senhor. É interessante como a mentira começa a ser ferramenta de trabalho daqueles que começam a desobedecer o propósito de Deus para a sua vida. Ele disse: eu executei o trabalho. Respondeu Saul, ou melhor dizendo, então disse Samuel, versículo 14: que balido, pois, é este de ovelhas? É este nos meus ouvidos? E que mugido é esse de bois que eu ouço? Respondeu Samuel: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus, e o resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e eu te declararei o que o Senhor me disse essas noites. Respondeu Saul: fala. E Samuel prosseguiu: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: outra perspicácia é o que acompanha estes que desobedecem ao Senhor. Pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e eu segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe até Agag, o rei de Amaleque, e os amalequitas eu destruí totalmente. Mas o povo, sempre é o povo tomou do despojo ovelhas e boi, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal.
Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto em que se obedeça a tua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Escada decadente, um abismo chamando um outro abismo, seguindo em direção à profundidade mais profunda de todas as profundidades. A hora me pede que eu adiante. Capítulo 18, versículo 17. 18, 17. Saul intenta matar a Davi pela astúcia. Cai sobre ele um espírito de inveja. Eu disse que ele praticou sacrilégio, que ele praticou desobediência, e agora a inveja. Essas coisas fazem parte da queda. Você vê fantasma por todo lado quando você está por cima. Mas se fulano falou isso, como é que eu vou ficar? E se fulano falou aquilo? E como é que eu sobrevivo? E o concorrente de Saul já estava decidido por Deus. Este é ele. Achei um homem segundo o meu coração, que obedecerá a minha palavra. E Saul então tenta matá-lo. Como não matou? Nós vamos para frente, porque o tempo está acabando. Capítulo 28, versículo 1. Um abismo chama um outro abismo. Os irmãos dizem: onde o pastor Guiar arruma essas mensagens para pregar num dia como esse? É porque ela está na Bíblia. É uma história muito parecida com a história que está tendo seu fechamento nesse fim de semana. Capítulo 28. Ele que foi ungido pelo Senhor, ele que foi aconselhado pelo profeta do Senhor, ele que no meio dos profetas profetizou. E alguém dirá: falou línguas por acaso? Não sei. Pode ser que sim. Porque para mim não é sinal de nada. Entendeu? Então vamos para frente. Só que agora Saul está num terreiro de macumba. Ungido com o óleo do Senhor. Ungido pelo profeta do Senhor. O homem que andava no meio dos profetas profetizando. O homem que, como subia no cavalo, os seus ombros sobressaía a de todos os seus soldados. Era o rei da nação santa, Israel. Agora está num terreiro de macumba. Capítulo 28. Saul consulta a médium em Eudor. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus e os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fique sabendo que comigo será na peleja. Davi estava acolhido por um outro rei, porque Saul estava perseguindo. E vendo Saul que a situação estava feia, versículo 7. Então disse Saul: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e consulte. Disseram os seus servos: há uma mulher em Endor, que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu com roupas, vestiu outras roupas, e se foi com ele 2 homens, e de noite chegaram a mulher. Ele disse: peço que me adivinhes pela necromância e me faça subir aquele que eu te disser. Samuel havia morrido. Respondeu a mulher: bem sabes o que fez Saul. Aquele estava falando com ela, só que ele estava, como dizia um pedreiro meu, que um dia tinha uma parede fora de prumo. Eu disse: seu Valdomiro, essa parede está fora de prumo. Ele falou: não tem importância, eu desfalço no reboque. Eu desfalço. Saul desfalçou, tirou a roupa fina das lojas finas e comprou uma roupa na casa pernambucana. E foi assim, sem grife de polo, sem grife de jacarezinho. Não, ele foi igual os peão. Só que, aos olhos do Senhor, ela disse: Saul eliminou os médios, hein? E os adivinhos. Porque, pois, me armas essa cilada
para a minha vida. Então Saul lhe jurou pelo Senhor. Quebrou um mandamento que judeu não faz. Não jurarás nem pelos céus, e nem pela terra, e nem pela tua cabeça. E ele disse, ele jurou, tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá. E a mulher diz, quem quer que você quer que eu faça subir? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se a Bíblia diz que não pode invocar morto, significa que morto sai e vem. Presta atenção nisso, hein? Se a Bíblia proíbe, a Bíblia não proíbe o que não pode acontecer. Isso quer dizer que mortos possuídos por Satanás podem se manifestar num centro espírita, mesa branca, como nós temos aqui à nossa direita, ou mesa preta lá na cachoeira. Mas há espíritos de mortos tomados por Satanás. Espiritismo é uma farsa. Espiritismo é um engano. Espiritismo é proibido pela Bíblia, como necromância e outras cocitas mais. Mas o assunto não é esse. A verdade, ele vai-se por esse abismo. E vem alguém como se fosse Saul, porque Saul não viria, alguém camuflado em Saul. E ele então toma o conselho e ele sai para a batalha, e daqui nós vamos para o fim. Então vamos pautar. Primeiro pecado, sacrilégio. Segundo pecado, desobediência. Terceiro pecado, ódio, queria matar a Davi. Quarto pecado, profanação e blasfêmia, consultar os mortos. E vem então a consequência que está no capítulo 31. A derrota de Israel e a morte de Saul. Entretanto, os filisteus pelejavam contra Israel. E vão, e vão, e vão, e vão. E vão, e vão. E vamos então ao verso 4. Então disse Saul ao seu escudeiro, arranca a tua espada, atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela, suicídio. Vendo, pois, seu escudeiro, que Saul era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu. Um abismo chamou outro abismo. Morreu, pois, Saul, e os seus 3 filhos, e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia. Vendo os homens de Israel, que estavam deste lado do vale, e daquém do Jordão, que os homens de Judá fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e os filisteus vieram habitar naquela terra. Uma biografia contada em 45 minutos. A biografia de alguém que tinha tudo para ser um sucesso e transformou num grande fracasso. A vida está cheia de gente assim, que tinha tudo para dar certo, mas tudo para dar certo. Sansão foi assim, Absalão foi assim, Judas foi assim. Você não precisa pegar na história contemporânea, e nem na história da Idade Média, e nem na história antiga. Você vai para a Escritura, e a Escritura sempre aponta uma direção. Aquele que desobedece ao Senhor pagará o preço da sua desobediência. Aquele que blasfemar contra o Senhor pagará o preço da sua blasfêmia. Aquele que mentir sobre as coisas que o Senhor disse e não disse, pagará pela sua mentira. E o salário do pecado é a morte, 2 vezes. Primeiro, a morte física, o cessar dos pulsar do cérebro e do coração. Porque hoje a gente tem que falar primeiro do cérebro e depois do coração. É considerado morte cerebral, depois morte patológica. Segundo lugar, é morte espiritual. É o afastamento da presença de Deus por toda a eternidade. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que obedecem não sofrerão o dano da segunda morte. A segunda morte é no juízo final, quando Deus separará os seus dos não seus, as ovelhas dos cabritos, os que fizeram bem para a vida eterna, o que fizeram mal para a condenação eterna, que é chamada de
segunda morte, a qual Sua Santidade, o Papa, estes dias disse que inferno não existe. Isso é uma história. O Papa, que é infalível quando trata de doutrina, isso é doutrina. Então ele falhou. Diz que a morte é o fim, que os bons vão para o céu, mas os ruins só morrem. E não tem lugar para... O Papa errou, para não dizer que o Papa mentiu. Ele mentiu. Isso não é a verdade. Quem mais falou de inferno foi Jesus. Ele fala 11 vezes sobre o inferno. Ele fala mais do inferno do que no céu, do que sobre o céu. Portanto, quando você vê uma tragédia, você vê uma catástrofe, você vê um caminho que poderia ter sido um marco, e que, de repente, reverte e termina como normalmente terminam as grandes histórias dos grandes homens que fracassaram. Você vai na Bíblia e leia a vida de Saul. Um abismo foi chamando um outro abismo, um abismo foi chegando um outro abismo, ao ponto dele, na batalha, destruir toda a sua família. Ele suicidar-se. Controvérsias? Não há problema, a gente trabalha com as controvérsias. E depois a sua cabeça, que é onde foi o óleo do Senhor colocado. Foi colocado no templo de Dagon, que era o deus dos filisteus, para a vergonha do nome do Senhor. Aquilo que Deus nos criou, porque segundo o livro de Efésios, lamentavelmente eu não posso fazer um fecho neotestamentário longo aqui, Efésios diz que Deus nos criou, só com um propósito. E quem conhece Efésios aqui sabe qual é o propósito pelo qual Deus nos criou. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Todos nós fomos criados só com um propósito, glorificar a Deus. Nós fomos criados para glorificar a Deus, para mais nada. Nós não fomos criados para ser fértil, nós fomos criados para ser rico, nós não fomos criados para viver 200 anos, nós fomos criados para glorificar a Deus na nossa vida. Cada vez que a nossa vida é torcida para um outro lado e ela traz vergonha para Deus, o propósito eterno de Deus não se cumpriu na nossa vida. Porque você, desviando-se da direção de Deus, você não glorificou a Deus. Pelo contrário, você envergonhou o nome do Senhor. Glorificar a Deus significa viver de maneira tal que você torne-se semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Igual não, baixo faço. Mas semelhante. Foi o próprio Jesus quem disse que os outros, vendo-te, glorifique ao Pai que está nos céus. Isso é, pelos seus frutos os conhecereis. Mas quando a sua vida, que um dia já esteve na ascendência, entrou na decadência, e na decadência terminou na porta do inferno, como a de Saul, você manchou a herança que Deus colocou na sua vida. Você foi criado para glorificar a Deus e exaltar o seu nome e honrar o seu nome todos os dias da sua vida, em todas as etapas da sua vida. Você foi criado para glorificar a Deus. Que Deus nos abençoe hoje de manhã.